Opa, Fala, Diego, beleza? boa noite. Tudo bom, Pedro? Boa noite, como é que vai por aí? Tudo Tudo certo? bem, certinho, tudo certinho. Por aqui tudo ótimo também. Vamos começar então o nosso bate-papo. Bom, galera, vou agradecer o pessoal que está entrando para poder participar com a gente e quero que todos sejam muito bem-vindos. Bom, hoje o nosso bate-papo é com um atleta, apesar de jovem, né? É multicampeão e nos últimos dias ele virou manchete aí por ser a mais nova contratação da Scott Brasil, né, para participar das competições internacionais e as competições nacionais também, na categoria sub-23, não é isso, Pedro? Isso, sou 23 ainda. Então ele vai com a gente, Pedro, sobre a como começou essa história, né? A gente podia começar dessa sua paixão, dessa sua relação com a bicicleta, com a bike. Você podia começar a contar para a gente como essa paixão começou? Bom, começou com meu pai, na realidade. Meu pai, ele trabalhava em uma empreiteira aqui da região, na Gerdau, para quem conhece. E ele tinha um amigo lá que esse cara, ele era Tadeu, o nome dele era Tadeu. E eles trabalhavam juntos, eram muito amigos. E o Tadeu falou com ele que ia largar a empresa para entrar no ramo de bicicleta. Ele abriu uma loja de bicicleta e ia virar organizador de corrida de mountain bike. Aí meu pai chamou ele de doido, né? Na época não tinha muito mercado para bicicleta. Só que depois que o Tadeu saiu, ele abriu uma loja que foi até hoje é uma das lojas era uma das lojas mais relevantes do mercado, que é a Import Bike. E ele começou a organizar o evento. O evento que ele começou a organizar foi a Copa Mentur, junto com o Rogério, que hoje é Copa Internacional. Ele era o sócio do Rogério. E além da Copa Internacional, ele organizava vários eventos da Red Bull. Todos os maiores eventos que tinha no Brasil, ele era o responsável. E ele chamou meu pai, falou, traz o Pedro aí para ele competir, que tem a categoria Zigmirim na época, que era até 8 anos de idade. Meu pai me levou, porque eles eram bem amigos, né? Então eu competi naquela época, na Zigmirim ali até 6 anos de idade. Dei uma parada e larguei, não me interessei muito. Nesse meio tempo eu fiz vários outros esportes, natação, karatê, futebol. Também não gostei muito de nenhum. Não se adaptou. E, e depois disso teve outra corrida aqui na minha, que é até uma prova do Felipe Avelar, que chamava GP Infantil na época. Era até 13 anos também. Aí eu fui lá competir, tinha uma bicicleta Aro 26, bem aquelas bicicletas de supermercado mesmo, fui lá competir. E acabei que eu ganhei a corrida. Não tinha faixa etária, era até 13 anos. Então todo mundo que tivesse até 13 anos podia ir lá competir. E eu fui e acabei ganhando. E depois disso, esse foi o início para mim me manter nessa de bike. Só que essa corrida ainda era uma corrida nada profissional, sabe? E logo depois disso, aí eu já tinha 13 anos, tinha uma corrida de cross country aqui. Aí era uma corrida realmente pro, eu acho, assim. E eu fui e me dei super bem também. Fiquei em segundo. Na época, o cara que ganhou, ele era o melhor aqui da região. Ele era referência e eu fiquei segundo, até bem próximo dele, sem nenhum tipo de treinamento específico, sem nada. E dessa corrida pra frente aí que eu não larguei mesmo. Fui só pedindo meu pai para ir nas corridas, em competições. Meu pai me deu uma bicicleta Aro 29. Então eu fui só aumentando, só gostando Nessa cada primeira vez mais competição e aí, essa primeira competição você tinha quantos anos? tinha 13 anos. 13 anos, minha primeira 13. corrida de cross country. Categoria E sub-15 ainda. essa. Aí Ah, tá. Então. essa corrida foi num domingo. Na outra semana ia ter uma Copa Internacional lá em Araxá. Eu ainda não sabia nada de competição. Eu só ouvi a galera comentando nessa prova que ia ter essa Copa Nacional em Araxá. Eu estava super empolgado, meu pai e minha mãe também é super fã de esporte, gosta muito. E nessa uma semana a gente comprou uma bicicleta 29, foi a minha primeira, era uma Scott de alumínio até, scale 970.
Eu já comprei minha bicicleta, segunda eu estava em casa, na quinta-feira eu estava viajando para Araxá, para competir lá. E foi minha primeira participação na Copa Nacional. E foi uma surpresa também porque eu fiz um top 10, fiquei em sexto lugar, sem também nenhum tipo de treinamento, sem nada. E a categoria sub-15, quando a gente está largo na sub-15, tem 20, 30 meninos. Então, foi uma surpresa e eu vi que dava para que eu realmente poderia fazer aquilo, sabe? Que eu poderia continuar competindo, já que eu gostava muito, botei a cara a tapa e competi e estou até hoje. Agora, Pedro, a gente está com um resuminho seu aqui. Se tiver errado, você nos corrija, que é o seguinte, que sobre suas competições, né? Que é campeão mineiro, campeão da Taça Brasil, campeão da categoria juvenil em 2015, né? Vice-campeão Isso, brasileiro júnior e campeão júnior de desafio da Estrada Real em 2016 e 2017. E você já foi o terceiro, né, do ranking nacional da categoria infantil, juvenil. E isso. dessas competições que você participou, você já fazia parte que a gente vai chegar lá ainda, da equipe Caloi, ou você foi galgando essas competições até ganhar uma oportunidade? Como é que foi esse início Não. dessas competições até você ter a oportunidade de entrar numa equipe de ponta? Bom, não foi quando eu tinha 15 anos, 14 anos na realidade, eu recebi um convite para fazer parte de uma equipe de Belo Horizonte, chamava Triple Aventura. Os atletas eram o Daniel Zóia, para quem conhece, a Isabela Lacerda. Era uma equipe consolidada, com uma estrutura para lá. E nessa equipe que eu fui campeão brasileiro juvenil, fui campeão da Estrada Real, do Felipe Avelar, e fui campeão da Taça Brasil. Depois disso, eu fiquei 2 anos sem participar. E nesse período que eu fui vice-campeão brasileiro júnior, eu fui primeiro no ranking nacional também, ganhei a Estrada Real de novo, sem patrocínio nenhum. Eu fiquei 2 anos com meus pais mesmo me apoiando e me levando na competição. O que salvou foi que na época eu já tinha Bolsa Atleta, então Bolsa Atleta acaba que nesses períodos de maior dificuldade ele é uma base para a gente conseguir competir, Ajudou né? bem. E eu consegui a entrada para a Caloi nesse vice-campeonato brasileiro. Essa corrida foi muito... Eu perdi ela no sprint, justamente para um cara que também mora na minha cidade. Na época ele era referência, ele era o atual campeão brasileiro na categoria. E foi uma disputa muito legal na prova. Eu, ele e mais um atleta, a gente ficou em 3, disputando as 4 voltas. E teve uma hora que eu cheguei e quando eu estava liderando a prova, minha corrente caiu, eu tive uma dificuldade para colocar ela no lugar de novo. Aí ele me alcançou, depois ele ainda na última volta a gente estava disputando junto ali e acabou que ele conseguiu defender a posição, eu não consegui entrar na frente na trilha, e na hora de sprintar não tinha mais o que fazer, o espaço era muito curto e a gente chegou cruzando roda. Acabei ficando em segundo. E lá nessa corrida foi a corrida que o pai do Henrique Avancini assistiu, ele estava no ponto de apoio, ele assistiu a prova, gostou muito e dali para frente ele manteve um contato comigo, sabe? E ali eu consegui o meu convite para entrar na equipe da Caloi. Não foi um convite simples, né? Foi do cara que é referência da bike. Mas antes, até é um persistente entrado lá, sabe? Porque antes desse convite, eu já tinha conversado com ele sobre uma possível entrada 2 vezes, quando eu era júnior, quando eu era juvenil. Só que na época eles trabalhavam só com atleta sub-23. Eu cheguei a falar com o Henrique também, ele falou que gostaria de me ter no time, até tanto que depois, mas ele teria que esperar a minha entrada na categoria sub-23, né, para eu poder entrar com uma qualidade de trabalho melhor. E depois desse campeonato na Júnior, ele para
É só para a gente estar com um probleminha na sua imagem, mas o seu som está saindo. Acho que a galera está ouvindo também, estou conseguindo ouvir bem. Mas se cair, a gente tenta retornar. E nessa Mas questão, caiu, a sua ô Pedro, tá dando uma travadinha para mim também. tá travando, tá? Internet, nossa, é uma maravilha. Essa questão da. Você falou, você tá e fala assim, não, a ficha caiu. Eu tô na equipe Caloi Team, assim, um cara que é referência da bike. Como é que caiu essa ficha para você quando você foi chamado e para entrar de fato na equipe? Pô, como eu falei, foi uma persistência minha muito grande, né? Eu tinha uma vontade muito grande de entrar lá desde o Ava Project na época. Foi a primeira equipe que ele montou. E todo ano eu tentava entrar, conversava com eles, batia o ano. Até que chegou a hora, né? Chegou o convite. Foi legal, porque foi 3 anos de bastante aprendizado. A ficha caía difícil porque eu admirava muito o Henrique, né? Eu admiro até hoje. Ele é um atleta muito de referência. Então foi até difícil para mim no começo conviver com ele, né? Porque você fica admirado e fica querendo admirar o cara demais e acaba esquecendo que você tá ali para aprender, sabe? É difícil Inclusive, a gente está tentando você também. saber Vamos lidar ver com se um ele dia a gente no consegue começo. uma entrevista lá. Eu estou com uma pergunta aqui da Sabrina, que tá perguntando o seguinte para você. O desempenho que você tinha antes de entrar para a equipe, né? O preparo que você fazia, os seus treinos, o que que mudou, se mudou no caso, né? Em referente quando você entrou na equipe da Caloi. Você teve que treinar mais, teve que se adaptar em outras coisas, alimentação. Como é que foi essa transição? Você teve que ter um preparo melhor, mais forte, no caso? Obrigado, Sabrina, pela Não, pergunta. na realidade não, porque o treinador que é responsável pelo treinamento da equipe, eu já fazia um trabalho com ele, sabe? Ele já era o meu treinador antes de eu entrar lá, que é o Hélio. Então, claro que tem algumas interferências do Henrique, da bagagem que ele tem de treinamento, mas talvez essa seja até uma percepção que a galera tem, que talvez ache que a gente vai entrar na equipe, vai ter um treinamento lá secreto, vai ter uma pílula mágica, mas não tem não. A gente continua fazendo o mesmo trabalho, do mesmo jeito que eu treinava antes, eu treinava lá, do mesmo volume. Então é mais consistência no trabalho mesmo e detalhes, acertar detalhes. E esses detalhes vêm com o Henrique, né? Ele ajuda bastante a gente nesses detalhes, me ajudou muito lá. Show de Deu uma bola. Tem uma pergunta aqui cortada? do Thiago. Não, é Thiago Mês. Thiago, desculpa, eu não estou conseguindo, não vi seu nome direito aqui, mas eu gravei sua pergunta. Pedro, perguntando de qual cidade você é? Sou de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, uma cidade do lado de Congonhas, onde tem a Comitê Conheço. Nacional. Show. Pertinho de Belo Horizonte também, 90 quilômetros. Já é caminho, né? Saindo de Viçosa, não é isso? Aquele caminho ali por dentro, Isso, aquele lado ali, esse né? caminho. Outra pergunta para você, do Fabrício, perguntando o tempo de treino. Quanto tempo de treino você faz por dia? Se é por dia, ou como é que você divide o seu tempo na questão dos treinamentos? E hoje em dia, quem me acompanha no treinamento é o Henrique Martins. Para quem não conhece, é o mesmo treinador da Letícia Cândido. E a gente trabalha semanalmente, né? A gente faz uma programação semanal, costuma variar aí de 10 a 15 horas. Então, depende muito do momento também. Tem semanas que eu vou treinar até mais do que 15 horas. Tem outras que eu vou treinar menos horas, mas com intensidade maior, sabe? Vou treinar pela hora, mas com uma intensidade muito alta. Então, isso varia muito. O momento da temporada, do foco da corrida, por aí vai. Questão de alimentação.
O Bruno perguntando o que você indicaria para quem está querendo fazer parte de competições, tipo Estrada Real, essas competições um pouco mais pegada, né? O que você indicaria de alimentação para quem deseja participar de competições desse porte? Bom, acho que a melhor dica ou melhor orientação para alguém que quer começar a competir é a palavra comece, né? Comece. Vá uma vez. Vá uma vez para você ver para começar. O primeiro passo é começar. E eu tenho certeza que quem for pela primeira vez vai querer voltar, voltar, voltar e competindo várias vezes. Sobre alimentação, minha indicação é fazer uma alimentação mais limpa, né? Comer o básico. O básico é o que funciona. Arroz, ovo. Arroz e ovo é um carboidrato e proteína simples e fácil de fazer. E continua naquela linha, né? Às vezes as pessoas acham que atleta profissional tem alguma dieta mirabolante, algum segredo, mas não, a gente faz o básico bem feito, sabe? Então, até um macarrão é um carboidrato excelente para comer no pré-prova. E mais nessa linha de mais carboidrato mesmo, né? Tentar evitar de comer coisa que você não está acostumado, tomar vitaminas, essas coisas que você não está acostumado de lugares que você não sabe como é feito. Então, o que eu indico é a comidinha caseira mesmo, sem segredo, comer o básico e largar tranquilo com o estômago, sem o estômago assustar com algo que você não está acostumado. Ô Pedro, essas competições dessas, né, dentre essas que você competiu, você podia citar para a gente assim que você acha que culminou nessa ascensão, que você achou mais importante e é mais difícil? Oi, eu não entendi a pergunta cortadinha aqui. A competição dessas que você participou, né, Taça Brasil, do Mineiro, da Estrada Real, você podia citar para a gente mais difícil e que você acha que culminou naquela competição, não, que agora eu estou pronto para entrar numa grande equipe. Seria qual dessas competições que você acha que te deu um desempenho melhor como atleta? Assim, a competição mais difícil de vencer, sem dúvidas, é o Campeonato Brasileiro, taticamente falando, mentalmente falando, é o Campeonato Brasileiro. É uma prova que suga muito do mental, do psicológico e do físico também, sabe? Mas, assim, a casca grossa mesmo, de chegar aniquilado, para mim foi uma corrida que eu corri lá em Bitpoca, no meu primeiro ano na equipe do Avancini. Era uma prova de 3 dias. O primeiro dia tinha só 40 quilômetros, mas tinha 2.000 e tanto de altimetria, sabe? Foi uma prova duríssima, duríssima. Aquela que você chega na cruz a linha de chegada e não consegue nem olhar para a bicicleta mais, tão cansado que você tá. Tem um comentário aqui, Pedro, da Alice, não sei se é Alice, ou perdão, Alice, que é dizendo que você sempre será família Race Team. E aqui um beijo para a Fabiana, que está andando também. O Xandão, Pedro, está perguntando se o treino é no 50% road ou 50% MTB ou pesa sempre para o MTB. Como é que funciona? Pesa sempre mountain bike. Treino de road na estrada é mais treino que eu quero andar, por exemplo, 4, 5 horas e sem dar muito impacto na musculatura, sabe? Quando você está treinando de road no asfalto, exige menos do físico em questão de impacto. Quanto o mountain bike dá muito impacto na musculatura e isso causa um desgaste grande, sabe? Então, quando eu quero dar horas de bicicleta com uma qualidade maior, aeróbica mesmo, eu pego a road e treino regenerativo também, nesse sentido também. Tentar desgastar menos o corpo e eu ando de bicicleta de estrada. Mas 90% é mountain bike, treino de trilha, treino de estrada de terra, tudo isso é feito na mountain bike. Até que eu faço competição, então é a que eu mais vou usar, sem dúvida. Show de bola. O Manuel, obrigado, Manuel, pela pergunta. Pergunta o seguinte: como foi para você receber a notícia que não iria mais fazer parte da equipe Caloi? E, respectivamente, como foi receber o convite para entrar em uma nova equipe?
Uma das coisas que eu mais aprendi lá foi que para a gente fazer alguma coisa ou continuar, tem que ter um sentido, sabe? Você tem que estar absorvendo muito bem, você tem que estar, não progredindo, mas você tem que estar absorvendo alguma coisa. E quando eu assinei o meu terceiro contrato, meu terceiro ano lá, no começo do ano, uma conversa de que a gente repensaria se realmente estar ali eu ia continuar tendo uma muito grande, sabe? Porque lá eu tive muitas. Eu aprendi muito como pessoa, como atleta, mas eu tive muitas barreiras fisiológicas, sabe? Eu tive lesão, eu tive problema na lombar, eu tive várias questões físicas mesmo do corpo que me bloqueou de evoluir fisicamente. E para mim continuar tendo progressão mental, o meu corpo precisava acompanhar. E lá, no final do ano, a gente conversou e falou: bom, a gente tem que encerrar porque se eu continuar mais um ano, eu não vou conseguir ter um aproveitamento tão grande, sabe? E às vezes sair do lugar que a gente está é a melhor forma de evolução, sair da zona de conforto mesmo. Não foi um baque para mim porque chegou a minha hora, como vai chegar a hora de todo mundo que está lá. Lá não é para sempre, Sim. é contrato anual. Então, chegou a hora para mim, eu vou buscar novos caminhos, novas oportunidades. E como eu falei na minha live de lançamento da equipe, lá foi a minha faculdade, sabe? De carreira. Foi a faculdade e agora eu estou pronto para caminhar com minhas próprias pernas. Eu aprendi muito e tenho que aplicar agora. Então, eu estou muito feliz com tudo que eu consegui esse ano. Eu consegui até mais do que eu esperava. Então, estou muito feliz. Foi a faculdade, agora eu vou aplicar. Agora eu vou caminhar com minhas próprias pernas e vou fazer acontecer sozinho, sem um apadrinhamento, eu diria. Inclusive, até pegando o gancho dessa que você comentou, tem uma outra pergunta que fala exatamente dessa lesão, que foi uma lesão grave, né? Que você teve, e esse processo de recuperação. O que foi importante para você nesse processo de recuperação, para você não ter danos, né, futuro, no caso, nas competições futuras? Cara, eu acho que o maior dano que uma lesão pode causar é o dano mental, sabia? Porque causa um bloqueio mental na gente muito grande. E eu acho que base familiar e ter uma estrutura familiar mesmo ajuda muito nesse processo, nesse pós-recuperação, né? E sem dúvida ter profissionais adequados para conseguir recuperar. Eu, graças a Deus, Deus colocou um fisioterapeuta na rua do lado da minha. É só eu sair da minha porta, dar 10 passos e eu estou dentro do salão de fisioterapia de um cara que eu gosto muito, que é o Léo. Ele já está há 3 anos trabalhando comigo nessa parte de fisioterapia e foi graças à competência dele. Eu tinha aí o médico falou que era de 3 a 5 meses para me recuperar da minha lesão total. 2 meses e pouquinho eu estava pedalando, graças a ele e minha base familiar. Então, fora isso, fora esses pontos ruins de lesão, depois que você supera tudo isso e absorve o acontecimento, uma carcaça grande, assim, de nada te abala, sabe? Quando você sai de uma lesão, você pensa que nada pode te abalar, porque a minha lesão, eu fiquei quase 30 dias deitado na cama, consegui andar. Depois eu voltei, estou pedalando de novo em alto nível, então nada pode me parar, nada vai me parar e pode vir qualquer coisa que eu vou bater de frente, eu vou para cima. Infelizmente, são coisas que acontecem com os grandes atletas. E não foi foi a primeira e não vai ser a última, sabe? Lesão também é uma Certamente. coisa normal na carreira de atleta. Então é bom passar por isso para aprender, porque lá na frente, quando minha carreira tiver mais em ascensão, em ascensão, e eu tiver uma lesão, eu vou ter mais tranquilidade para lidar, sabe? Então, tudo isso eu absorvo e levo comigo, principalmente os pontos bons, legais. É aquilo que você falou, né? Você tendo bons profissionais, independente da lesão, tendo um bom acompanhamento, é quase que 100% de recuperação. Uhum.
Bom, O Xandão que perguntou que lesão que é essa, eu rompi o ligamento cruzado do joelho. Então, quando você rompe esse ligamento, você não consegue mais movimentar a perna, sabe? Porque o joelho não tem estrutura no joelho, fica rompido. Então, você tem que... E ligamento é uma coisa que não volta ao normal mais, não fica 100% mais quando você recupera. Você tem que fortalecer para tentar manter, mas 100% não fica nunca mais. daí que entra o trabalho da mental que você está falando, né? Toda a Isso, paciência de ter uma boa recuperação para poder retornar. isso. O Alex XCO pergunta o seguinte: pergunta o Pedrão como ele fez para tirar o. Eu não sei se o nome está correto, tá, Pedro? Eu vou falar com do Rosinha na Serra do Santana dos Montes, se ele fez muita força. É isso mesmo? Se é uma serra aqui da região, Serra de Santana, que próxima a gente, ele mora aqui perto de mim. E lá nessa serra tinha muitas corridas que passavam por lá, né? Então tinha um com lá do Rosinha, que estava lá desde 2014, e semana passada eu fui lá e peguei o com. Abaixei 1 minuto e tanto do tempo que ele fez uma prova, então a galera aqui da região ficou de cara, porque desde 2014 que eu tentava lá sem ninguém conseguir bater. Ali está perguntando se quando que você vai começar a competir na Europa? Bom, esse ano tá nos planos, né? Vamos ver se a gente consegue. Se toda Esse essa mês pandemia já acabar, teve né? esse mês a gente tinha um Pan-Americano agora no final do mês que ia dar a classificação para os Jogos Pan-Americanos Júnior só que esse PAN foi cancelado e era o critério para classificação para os Jogos Pan-Americanos Júnior. Então até isso está em aberto, não tem mais critério de classificação. Até então nenhum brasileiro pode classificar para lá. Vamos ver como é que vai ser os próximos meses, mas espero que aconteça esse ano. O Xandão está mandando mais uma pergunta aqui. Está perguntando o seguinte: qual que é o piso salarial base para atletas de alto nível? Se pode falar. Bom, acho que isso aí é melhor eu deixar quieto, que é muito uma questão de Xandão, atleta para atleta, né? depois você vê com ele. Contrato a gente deixa aí embaixo dos panos. Ai, ai, gente, aqui. Ah, tá do Xandão Pedro, da Lesão de Brabo. Aí tá perguntando que conseguiu tirar o com do Rosinha? O Igor Consegui, perguntando. baixei quase 2 minutos lá na Serra de Santana. Estava lá desde 2014. Ô Pedro, vamos entrar agora na questão da Scott, né? Você já é atleta da Scott, já está aí em vigência, né? Uhum. E daqui para frente, quais são os planos? O que você começa a vislumbrar daqui para frente como um novo atleta de uma grande marca, né? Como é que você se visualiza? Bom, quando eu comecei no mountain bike, em 2013, a principal equipe do país era a equipe Scott Fittipaldi na época. Era um atleta sub-23 com mecânico já, fisioterapeuta, tinha tudo na época. Então, para a época, era um cenário aqui no Brasil que estava fora da curva, sabe? Com a equipe Scott Fittipaldi. Os caras tinham 2 bicicletas, speed, tinha tudo. Coisa que ninguém tinha aqui ainda. E depois disso, o projeto encerrou. Eles fizeram um trabalho com o Cocuzzi, mas não foi tão aprofundado, foi como apoiadores. Em 2020, eles não patrocinaram ninguém, simplesmente porque não apareceu, não aconteceu com nenhum atleta. E quando eu estava fazendo meus planos para esse ano, o Avelar eu já tinha fechado com o Avelar e ele estava me ajudando nessa área mais de estrutura mesmo, sabe? De empresarial, eu diria. E a gente pensou na Scott. Ele já tinha uma abertura grande lá na Scott. Eu também já conhecia as pessoas de lá. A gente
falou, não, vamos tentar lá no Scott. Eles ficaram em 2020 fora e agora vamos trazer eles de volta. A gente trouxe, a gente fez contato com eles na terça e na quarta-feira, para você ter ideia, já estava fechado. Eles já, de cara, eles já falaram sim, vamos fechar. Foi muito rápido, assim, eu fiquei até assustado na época. De um dia para o outro, o cara falou que estava dentro. Foi o tempo dele ler o contrato, ler o que a gente estava pedindo e abraçar. Então deu tudo certo. Na época a gente até conversou em trazer o beta, mas eu comentei que primeiro a gente precisava acertar o funcionamento interno da equipe, né? Não adianta eu trazer outra pessoa se na hora de chegar na corrida a gente não vai ter uma estrutura acertada ainda, a gente não vai saber como está o trabalho certo ainda. A gente vai estar acertando, então vamos começar devagar, vamos acertar o ponto de apoio, vamos acertar a fisioterapia, vamos estruturar tudo para depois conseguir dar 2 passos adiante, trazer outros atletas, inserir mais prova internacional. Então a gente começou devagar, assim, eu diria. Começou com cautela, sabe? Para fazer direito, para fazer diferente. E além da Scott, eu tô com a Velar também e eu acredito muito que inserir empresas de outros mercados que não é do nicho da bicicleta é um dos caminhos que a gente tem para expandir a modalidade, para dar mais visibilidade. E aqui na região tem uma rede de supermercado grande, consolidada, e eu tinha contato com o dono de lá também, apresentei um projeto para ele abraçou. Então, na época foi muito legal, porque tudo que eu fui tentando, todo mundo foi abraçando, sabe? Isso me deu até... Eu pensei comigo, pô, tô fazendo um trabalho legal mesmo, que todo mundo que eu tô apresentando tá abraçando junto comigo, tá acreditando, tá vindo. E, então é isso. Eu não quero que morra só em mim esse projeto, eu quero expandir nos próximos anos. E uma das, até eu falando assim, parece o atleta tá estruturando, mas é realmente isso. Quando eu estava conversando com o Felipe, eu falei que eu queria ter autonomia no projeto, porque como eu aprendi muita coisa com o Avancini, eu queria pôr em prática, sabe? Eu não queria ser um atleta para entrar no Scott e só largar, só estar na linha de largada e fazer força e pronto, acabou meu papel. Não, eu queria me expandir nessa área profissional também, até pensando no pós-carreira, né? Eu acho que minha carreira de atleta é uma abertura. Eu tenho N oportunidades de expandir o meu leque para outras profissões também, sabe? Então, quem sabe, quando eu aposentar, se eu quiser ter uma equipe, talvez eu vou ter uma porta aberta. Se eu quiser ser organizador de eventos, também já vou ter essa bagagem que eu aprendi na minha carreira de atleta, sabe? Então, ser atleta profissional abre muitas portas para outras coisas. E é isso que eu queria pôr em prática nessa equipe também. Agora, Pedro, lógico, o talento a gente não precisa nem citar aqui, né? Que realmente você é um atleta diferenciado. Mas você acha, por exemplo, a questão de ter um cara igual o Avancini, né? Ao seu lado, né? Como te ajudando, te dando alguns toques, enfim, te levou para a equipe Caloi, te engrandeceu também como ser humano, além de profissional, né? Gabaritado que você é. Uhum. Você podia falar um pouquinho sobre essa, essa, essa questão que poucos atletas, né, e digo assim, em vários segmentos, teriam de ter uma pessoa tão referência, tão próximo, né? Ó, é assim, tem que ser Uhum. dessa forma, ou segue dessa maneira, enfim. Como é você ter os conselhos do cara que hoje é referência no ciclismo? Bom, eu acho que é um conselho assim que ele não pega e fala comigo, sabe? Ele me mostrou isso diariamente, que é eu tenho que pegar para fazer, eu tenho que fazer acontecer, sabe? Não adianta eu ficar esperando ele me falar da minha programação de treinos, ele me indicar um livro para ler, que seja. Eu tenho que ter interesse, eu tenho que ir lá, tá? Eu tenho que fazer acontecer, sabe? Isso em todas as áreas. É uma coisa que ele me ensinou demais com exemplos. Quase tudo que eu aprendi com ele foi vendo, sabe? Ele,
Ele conversa comigo se eu ir conversar com ele. Ele me ensina se ele vê que eu estou querendo aprender, sabe? E a maior... Tem até aquela frase, que a maior burrice é você querer ensinar para alguém que não quer aprender, né? É Então, isso aí. ele, ele esperava a gente ter interesse, esperava a hora certa de falar com a gente, porque por exemplo, quando eu entrei, se ele vir me falar de Olimpíadas, não vai fazer sentido nenhum, por exemplo, porque não vai estar na minha hora. Ele espera a hora certa de absorver aquilo, sabe? Ele espera um momento que eu realmente vou conseguir entender aquilo e dar um significado para aquele ensinamento, para aquilo que ele vai falar, o que seja. O principal é fazer acontecer. Tudo que a gente for fazer na vida não depende de ninguém, só da gente mesmo. Você está levando um legado, né, para Scott, e um baita legado, né? Uhum. E é legal porque eu tô tendo na minha carreira, assim, minha carreira é tão curta ainda, e eu tive, até hoje, eu tô com, diria assim, que os melhores mentores, né, do meio da bicicleta. Eu tive o Henrique Avancini, eu tive o Rui, e agora eu tô tendo o Avelar, que é um cara, assim, que, como no lado corporativo, né, ele é excelente também no que faz. E ele tá me ensinando muito desse lado. Então, todo lugar que eu vou, eu tenho um cara, assim, que é expert no que faz, e está disposto a ensinar. Então, eu tô até legal parar para pensar, porque aonde eu vou, eu tô encontrando alguém que pode ensinar muito. E eu tô tentando absorver isso ao máximo. Porque realmente foi a notícia da semana, né? O Pedro apareceu em todos os sites, jornais, todos ligados aí a bike, a esporte. E lógico, a gente também não podia deixar de publicar essa ação maravilhosa do seu profissionalismo. Tem uma pergunta aqui que diz o seguinte, que é da Patrícia. Vamos lá. Você acha que o ciclismo pode ter um maior apelo? E o que você acha? Apelo que ela diz o seguinte, como em outros esportes, né? Que a gente tem uma referência no ciclismo que é o Avancini, mas infelizmente são poucos que ainda que são tão competitivos, né? Aqui a gente lida muito, a gente tem vários profissionais, atletas e bons atletas aqui, principalmente na região aqui do Noroeste Fluminense, Uhum. também estão seguindo um caminho bem bacana. Mas, na sua opinião, o que você acha que faltaria para que o ciclismo também seja um esporte de referência e leve outros jovens a competir como você? Bom, no meu lado, assim, de atleta profissional, eu vejo muito e me preocupa às vezes que todo mundo sempre espera o Avancini, né? Espera o Avancini fazer, espera que ele seja o cara que vai fazer o mountain bike crescer, fica muito dependente dele, fica Avancini, Avancini. E os outros atletas não estão fazendo nada, estão fazendo o quê para o esporte crescer? Tá todo mundo esperando que o Avancini faça. Isso é uma coisa que eu acho que precisa ser quebrada e é uma das coisas que eu trago comigo para tentar fazer a minha parte e justamente por isso que eu queria trazer também uma empresa que não é do nicho da bicicleta, porque é uma das coisas que eu acredito que faça o esporte expandir, dar mais visibilidade, é trazer outras empresas que têm outras pessoas envolvidas que não são do nicho da bicicleta, sabe? Então, eu acho que às vezes não só atleta, mas todo mundo precisa esperar menos da referência e se perguntar o que pode fazer para que o esporte cresça. E falar assim, por exemplo, comparar com o futebol. É difícil que o mountain bike cresça como o futebol, porque até uma criança comprar uma bola é R$ 15. Para comprar uma bicicleta competitiva é 30 mil. Então é uma disparidade grande para que seja um esporte popular, assim. Mas dá para a gente crescer ainda mais do que a gente já cresceu. A gente viu o boom de bicicleta que deu na pandemia. Muitas fábricas de ciclismo se expandiram, cresceram, aumentaram a produção. Isso reflete também. Tem coisas que o governo pode fazer também, que expandir, que é ciclovia e tudo mais, infraestrutura para o uso da bicicleta. Isso
O Henrique tem projetos também, ele faz, ele já ensinou pra gente, já demonstrou como é que faz. Então, todo mundo que é atleta profissional poderia pegar o exemplo e fazer na sua cidade também. A gente tem uma onda gigante aí de bike park, pump track em várias cidades, e tudo isso são coisas que vai fazer o esporte crescer, sabe? Esse boom de bike park, só aqui na minha região tem 3, pertinho de mim. E uma pessoa que não conhece de mountain bike vê tudo isso e já dá vontade de andar, sabe? Cicloturismo, passeio, agora que a pandemia travou, mas também tinha muito passeio mesmo aqui na cidade, que a galera juntava, dava prêmio, fazia tudo isso. São coisas que traz novos atletas, então tem muita coisa apontando já para o crescimento do esporte. É, corridas de alto nível, bike park, como eu já falei, ciclovia está crescendo também. Então, o cenário do mountain bike e do ciclismo nos próximos anos aí, eu tenho certeza que a tendência é crescer, mais do que já cresceu nessa pandemia. Não, e principalmente porque, não sei se você conhece a região nossa, do lado de cá, mas tem também alguns grandes eventos, né? Inclusive um abraço ao pessoal do Epic Mountain lá também, que é a Espera Feliz, está se tornando, né, um dos maiores eventos de bike aí de Minas Gerais. Né? Tem um E giro de antes, Ubá, evento. Opa, pode falar, pode concluir. não, tem um giro de Ubá também, enfim, tem outros que não dá para citar, porque eu de fato, realmente eu não lembro, uns que realmente a gente convive, que a gente está sempre postando, está sempre participando também como amador, claro, né, das competições, mas Uhum. assim, com a pandemia, né, o uso da bike, ela cresceu absurdamente, porque as pessoas não tinham como se exercitar, né? Então, é, tem a pesquisa que mostra esse crescimento tanto de venda de bikes, né, quanto de novos adeptos também. Antigamente também a gente tinha uma concentração de evento muito aqui em Minas Gerais, né? E agora eu vejo que está se expandindo também. Em outros estados, Amapá, Acre, Rally Piocerá, que tem lá, vários eventos grandes que estão começando a espalhar no Brasil. E isso também é algo que vai fazer o esporte crescer, se expandir, eu tenho certeza disso. Justamente, a gente também recebeu um convite, foi antes da pandemia também, do Pará, grandes eventos lá na região do Pará também, muito bacana. O Levi está mandando uma pergunta para você sobre, na Caloi você andava de HT, agora com uma full, qual seria a diferença de uma para outra? Bom, eu nunca tinha andado de full. A minha carreira inteira eu tinha andado só de hardtail. E agora que eu tive a opção de escolha na Scott, eu falei, pô, vou com tudo na full, porque além de ser uma experiência nova, eu tinha fatos, né, que realmente me ajudaria. Por exemplo, uma full, ela dá menos impacto na lombar, e eu que já tive um histórico com dor lombar, é algo que vai me ajudar. Além disso, a full da Scott é uma das melhores do mercado. Como é que eu ia deixar isso de lado e ir para hardtail de novo, né? Então eu tive a escolha, eu fui com tudo na full porque dá mais exemplos também. Além dessa full, dessa questão lombar, a full também, a galera acha que é só na descida que ajuda, mas a tração para subir também cascalhos, coisas, é muito melhor na full pelo trabalho da suspensão. Então são vários fatores que me fizeram escolher a full, até que a tendência do mundo também. Né? Eu acredito que, sei lá, em menos de 10 anos aí não vai nem fabricar hardtail mais, vai ser tudo full. Então, eu já aproveitei essa oportunidade e migrei para full de vez. Esse ano eu não ando de hardtail. O Eu vi que o João JPNT. perguntou aqui também, Pode... responder também, que nesse assunto de full, ele perguntou se tem alguma categoria específica para começar a usar full. essa que eu ia te perguntar. Cara, eu acho que não, mas quando você começa a andar pela hardtail, eu acho que você consegue aprender a pilotar mais, sabe? Porque para pilotar uma hardtail, ela te exige mais habilidade. Então, para quem está começando, eu acho que
aprender a pilotar uma hardtail é muito mais difícil. Exige muito mais técnica. E para quem é novo e quer competir profissionalmente, se eu fosse indicar uma bike para começar, eu ia indicar uma hardtail justamente por isso. Para que a pessoa aprenda a aliviar os impactos, para escolher a melhor linha, tudo isso com uma hardtail você aprende melhor. Porque a full, se atropela tudo, não tem tanta movimentação corporal como tem pilotando uma hardtail, sabe? Mas não tem nenhuma categoria específica. Eu só indico que para começar, para atletas jovens, hardtail talvez seja uma melhor opção, pensando no desenvolvimento de pilotagem futuramente. O Manuel perguntando para você como é a estrutura da nova equipe e quantos atletas compõem. Bom, de atleta sou só eu por enquanto. A gente pretende expandir no futuro e a equipe de staff eu vou contar com um fisioterapeuta, com um psicólogo, com um mecânico, com uma fotógrafa e com um ajudante de pit, né? Que é o meu apoio, entregar a garrafa na corrida e tal. Isso foi uma questão que eu bati muito na tecla, porque é difícil você convencer às vezes que é necessário contratar pessoas para isso, mas quando você pensa em alto nível, qualquer detalhe faz a diferença. E eu queria ter essa estrutura, é uma estrutura que eu tinha na Caloi e que eu queria trazer para cá para não deixar o nível do trabalho cair, sabe? Para ter uma continuidade. Então eu vou continuar tendo a mesma estrutura de staffs que eu tinha lá. Vou ter agora na Scott também, vai estar todo mundo trabalhando comigo. E o legal é que agora está todo mundo próximo. Meu treinador mora a 20 quilômetros de mim, meu fisioterapeuta está na rua do lado, a fotógrafa é minha mãe, vai trabalhar comigo também, faz toda a cobertura fotográfica. Então tudo que eu preciso, está todo mundo próximo, todo mundo já me conhece muito, já sabe do que eu gosto, do que eu preciso, quais que são as minhas dificuldades, todo mundo sabe? Todo mundo sabe o que falar, o que agir, só de me ver, sabe o que está passando comigo só de me olhar, minha equipe de staff inteira, porque é todo mundo muito próximo. Então acho que isso vai fazer uma diferença grande no trabalho. Espero que dê certo aí quando a temporada iniciar. E que não demore, né? Tem um comentário bacana aqui das Divas do Pedal. Ela está dizendo que ela acha muito bacana tudo isso e que elas criaram um grupo só para mulheres, Divas do Pedal de Manhuaçu. Um abraço pro pessoal de Manhuaçu aí. Essa região toda aí eu já frequentei muito a trabalho, inclusive a cidade do nosso entrevistado, Pedro. Tive 2 vezes a oportunidade de estar aí também. Essa região de Minas é mais fácil, né? Que a gente fica situado em Itaperuna, noroeste fluminense. Mas toda essa região para a gente é mais fácil em questões de eventos e tudo mais, porque fica mais próximo, né? Mas a gente interage com gente do país todo e o pessoal tem mandado mensagem, tem interagido bastante com a gente aqui. Ela está dizendo também que, deixa eu ver aqui, muitas pessoas começaram no pedal até pela saúde, né? Escaparam de algum problema ou por algum outro tipo de situação, começaram no pedal e muitos deles até se tornam atleta, né? Por isso que a minha maior dica para quem está começando e quer ir em um evento é vá. Vá apenas uma vez. Porque quem vai uma vez quer voltar, sabe? É uma experiência divertida demais, muito legal competir, estar no evento de competição. Então todo mundo que tem aquele receiozinho de competir, às vezes tem um pouco de medo, acho que não vai dar certo. Vai só uma vez para ver como é que é a experiência. Porque é muito legal, não tem nenhuma... Só aliviar toda a pressão que tem, aquela cobrança interna mesmo que a gente dá com a gente mesmo. Então, alivia, vai e compete uma vez só para ver como é que é, porque eu tenho certeza que se for uma vez vai querer voltar, sabe? Todo mundo que vai não para mais, continua. O Pedro, você já tem uma agenda, apesar da gente estar vivendo essa questão da pandemia, né? Mas você já tem um planejamento de competições, por onde você vai começar? Você já tem isso tudo planejado ou ainda está em aberto, só quando acabar a pandemia? Como é que está essa agenda sua? Existe o calendário base, né, que
todo atleta profissional trabalha, que são as provas do CI. E essas provas são a Copa Internacional, a Maratona Estrada Real, Taça Brasil e Campeonato Brasileiro. Costuma ser o calendário base de todos os atletas. E a gente faz alterações e adiciona outras provas com base nessas principais. Esse ano já era para mim ter competido aí umas 4 vezes, só que até agora não competi nenhuma. E a esperança é de começar a competir agora em abril, em uma prova da Avelar, que ainda não está confirmada por causa da pandemia, mas a esperança é acontecer em abril. Inclusive a Diva tem essas tá. principais. Pode falar. Não, só para a Diva tá falando aqui que o Epic Mountain vai ser online. É uma nova saída aí Pois é. para vocês até entrar nesse assunto seu e perguntar se tem alguma coisa em mente ou se você já você acha que pode acontecer dessa questão também de alguma prova que não seja para aglomerar, mas assim, fazer de uma forma diferente. Não, né? Por enquanto está tudo como seria normalmente antes da Não, pandemia. o que eu espero que aconteça é o protocolo que a Avelar usou, né, para a gente competir ano passado, que são só atletas de elite, somente 20 participantes e transmissão online, sem nenhum público. E esse é o cenário que eu acredito que aconteça as primeiras corridas. Mas eu também tenho uma fé muito grande que a partir de julho a gente já vai poder ter evento aí com categorias, com público e tal. Eu espero muito, torço para que de julho para frente as coisas já comecem a normalizar aí para a volta não só do esporte, mas de tudo que tá parado no momento. Então, a primeira competição sua pela Scott já seria agora em abril, provavelmente, se não tiver nenhuma mudança, né? Se não acontecer essa, é só em maio, junho, por aí que a gente vai ter alguma competição. Ô Pedro, eu queria agradecer você, que a gente está chegando no fim aqui do nosso bate-papo. Agradecer a galera que participou com a gente aqui das perguntas. O povo tem interagido bastante nas lives agora desse ano. E dizer que o espaço aqui está aberto para você. Lógico que nós vamos, se tiver oportunidade, vamos bater muitos outros papos aí das suas vitórias futuras. Como você disse, né, jovens, já tem muito caminho pela frente, mas enfim, já está mostrando a que veio, né? E o nosso espaço aqui está sempre aberto para você. Vai ser um prazer sempre falar das suas competições, das vitórias, enfim, do seu preparo. Então, dizer que a gente está sempre aqui com o espaço aberto, tanto no site quanto nas mídias sociais, e desejar muito boa sorte para você aí nessa nova equipe. Pô, cara, obrigado pelo convite da live. É legal bater esse papo em live, porque a galera também pode participar. Aproveitar e agradecer a todo mundo que assistiu, mandou mensagem, que eu vi bastante gente. Eu li todos os comentários, mas não consegui responder. Muito obrigado a todo mundo que mandou, Biel, João, todo mundo mandou mensagem, muito obrigado. Muita Desejo gente todo mandando sucesso do sorte para mundo para você vocês aqui, hein? também. E que vocês são uma revista nova, espero que vocês cresçam muito. E é legal essa troca de experiência com o cenário profissional também. Para a gente poder finalizar, deixa o convite já aqui para tentar, né? Vamos ver se a gente consegue, qualquer dia desse, fazer o nosso bate-papo com o mestre Avancini e deixar aqui o espaço do nosso site também pronto aí para novas publicações. E agradecer a galera aí, dizer que a gente vai fazer uma edição desse bate-papo e a gente vai botar no nosso canal também. Quem quiser acessar depois, é a revista Bike Vida e o bikevida.com.br. A gente sempre edita nosso bate-papo e deixa disponível lá no canal. Pedro, brigadão. Mais uma vez, toda a sorte do mundo e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado. Obrigado, galera, que compareceu. Abração.
Obrigado, Pedro. Até mais. Tchau. Galera, muito obrigado também pela participação. E segue a gente lá nas mídias sociais. @revista.bikevida. Ok? Valeu, um abraço a todos. Até a próxima.